estando em várias partes do mundo e acende um alerta constante para a avicultura. Enquanto países enfrentam novos casos, o Brasil mantém o status de livre da doença, sempre reafirmando a sua posição no mercado internacional. E para falar sobre como esse cenário se sustenta e seus desafios, a gente conversa agora com a médica veterinária, mestre em medicina preventiva, Eva Runca. Seja muito bem-vinda, Eva, aqui ao Interligados. Muito obrigada, Juliana. É um prazer estar aqui com vocês, falando sobre um tema tão importante para o nosso negócio, né? A influenza aí aparecendo nos nossos vizinhos e a gente tem que estar sempre alerta. Sempre atento. Eva, eu quero começar te perguntando, né? Como você disse, a gripe aviária continua aí aparecendo em vários países. Hoje, o que mais chama atenção nesse cenário mundial? Pensando no cenário mundial, Juliana, a gripe aviária, né, a influenza aviária, ela já não é mais uma doença esporádica. Ela é uma doença endêmica e a gente tem que tratar ela como tal. Então, já não são mais casos isolados, a gente já tem a doença aparecendo de maneira frequente em vários países. Graças a Deus, no Brasil aqui ainda tudo muito controlado, mas isso muda o jeito de lidar com a doença. A gente já não fala mais de surtos, a gente fala de controle de uma doença que já é endêmica no nosso meio. Perfeito. E a gente tem um gráfico aqui, Eva, que mostra ali um pouquinho a gente tem aqui os números por continente, né, número de ocorrências. E aí a gente passa aí de um total de quase 3 mil ocorrências só nesse ano. Então, esse gráfico está falando de 2026. Então, a gente vê tantos casos lá fora, né? E o Brasil segue livre da doença. O que a gente tem favorecido o Brasil nesse sentido e como que os outros países têm lidado com essa doença que é altamente contagiosa? Esse cuidado acaba gerando confiança no nosso produto, de certa forma, você acha? O Brasil, eu acho que a palavra que define o Brasil, no caso da influenza aviária, é resiliência. O brasileiro, ele é muito resiliente, ele quer se manter nessa posição e ele toma todos os cuidados necessários para se manter nessa posição de principal exportador. A gente tem um benefício das rotas migratórias, que elas não passam diretamente pelo Brasil, então a gente acaba sendo mais influenciado pelas rotas secundárias do que pelas principais rotas migratórias. Mas o Brasil, ele tem um trabalho muito intenso de biosseguridade. Então, hoje a gente tem uma avicultura que é altamente profissionalizada, altamente tecnificada, e o fato de 99% da nossa avicultura ser no modelo de integração também ajuda a gente a ter normas muito mais rígidas. Tem essa padronização, uma padronização, né, da biosseguridade. E aí, o que acontece? A própria integradora, para que ela aceite o integrado, ele tem que submeter as suas regras, né? Todas as exigências que a empresa tem para o modelo de negócio. Então, isso é muito forte no Brasil, essa biosseguridade e esse comprometimento com o negócio avicultura, que hoje é um dos principais negócios do agro aqui no Brasil. Perfeito. E tiveram casos recentes, né? Chile teve também um foco na Argentina no ano passado, no começo de março também dentro de uma granja comercial. Com essas confirmações todas, acende um alerta diferente, né, pelo fato desses países estarem mais pertinhos do Brasil, algo que direcione a atenção aqui para a gente? Sem dúvida. A gente agora tem um vizinho que está tendo mais recorrência de notificações do vírus da influenza. E não são só as aves migratórias que são responsáveis pela transmissão desse vírus. A gente tem uma circulação muito grande de pessoas dentro do continente, profissionais de avicultura ou não. Às vezes a gente pensa que só um profissional da avicultura pode trazer influenza, mas nem sempre. Às vezes você convive com pessoas que viajam e que traz essa contaminação e sem nem se dar conta, você acaba levando a contaminação para dentro da granja. Então, assim, a gente tem uma fronteira terrestre que é muito fácil você passar de um país para o outro. Alguns países de América Latina, infelizmente, a gente ainda tem tráfico de galos de briga, tem contrabando de carne. Então, tudo isso facilita que essa barreira seja rompida e que isso adentre ao Brasil. Então, a vigilância ela tem que ser ainda maior. Perfeito. E quando a gente fala em biosseguridade, o que você acha que realmente faz diferença, né, dentro e fora da granja? O que os produtores não podem deixar de fazer de jeito nenhum, assim? Biosseguridade não pode ser mais uma ferramenta. Ela tem que ser estratégica, tem que fazer parte da cultura da empresa. Eu acho que o principal hoje não é mais ter um arco de desinfecção, não é mais ter um pé dilúvio, é aquilo ser parte da cultura. É a empresa, do mesmo jeito que ela quer ter carne no abatedouro,
ela quer ter sanidade no seu plantel. E ela tem que investir nisso, não só em equipamentos, mas investir em pessoas, em treinamento, em auditorias, porque a parte comportamental é muito importante quando a gente fala de biosseguridade. Porque qualquer erro muito pequeno pode significar um problema muito grande e não é um problema isolado, não é um problema para um produtor, é um problema para todo o comércio internacional de aves. Então, acho que a biosseguridade, hoje, a gente tem equipamentos, a gente sabe fazer, só que isso tem que ser parte da cultura. Na minha opinião, essa cultura é o mais importante, é o que não pode deixar de existir. O problema não pode chegar em casa, né, ali na propriedade, para daí eles fazerem alguma coisa. Né? E aí tem uma coisa interessante, que hoje o Brasil está em estado de emergência zoossanitária. Né? Então a gente está tomando uma cautela, mesmo sem ter ali, a gente está livre da doença hoje em dia, mesmo sem ter um caso concreto em granja comercial. A gente teve o ano passado, mas a gente já se considera livre. Será que os outros países também precisam ter esse tipo de atitude, como a gente está fazendo aqui? Né? Hoje a gente não pode mais vender aves e ter exposições, né? Tem várias regras ali nesse estado de emergência zoossanitária que os outros países também precisam fazer para conter essa doença ou não necessariamente? A gente tem níveis de tecnificação e profissionalização da avicultura muito diferente entre os países da América Latina. A gente tem países exportadores, países que não são exportadores. Então, quando você vai para um país que tem uma tradição de exportação, mesmo sendo pequeno, por exemplo, o Chile, ele é um país pequeno comparado ao Brasil, que é uma avicultura também muito pequena, mas tem uma tradição de exportação. Então, ele já tem uma tecnificação maior do que outros países que não têm essa tradição da exportação. Por isso que é tão difícil implementar regras rígidas como a gente tem aqui no Brasil, nesses outros países, porque no final das contas o que dita é o comércio exportador, né? É você ter como escoar essa carne toda. E aí isso acaba sendo muito mais difícil. E aí você comentou isso no começo do nosso bate-papo, né? Mas quero voltar um pouquinho. Então hoje a gente pode considerar a gripe aviária um problema permanente no mundo, ou a gente pode contar com soluções como a vacina, né, num futuro próximo? A vacina tem várias questões, né? Eu sou apaixonada por vacinas, mas quando a gente fala da influenza aviária especificamente, a gente tem algumas limitações. E aí eu trago sempre 3 pontos pensando em influenza aviária. A gente tem uma limitação das cepas presentes da vacina. Então, a gente tem vários TH5, TH7, TH9, e as vacinas não têm todos os Hs necessários. Então, sempre a vacina vai proteger contra um H. E aí já tem uma proteção que não é tão forte assim. Funciona. A nossa vacina que a gente toma para gripe é uma vacina inativada e funciona muito bem. No caso das aves, quando a gente fala em desafios respiratórios, as vacinas vivas acabam tendo um bloqueio melhor, porque promove uma imunidade local. Então, tem toda a limitação. A gente tem a questão comercial, porque a vacina ela não muda o nosso status sanitário. Então, se a gente hoje tem um status sanitário de livre, ou se a gente tem um status sanitário de positivo para influenza aviária, a vacina ela não vai mudar esse status. Então, comercialmente, talvez ela não traga tanto benefício assim. E tem a questão da gente conseguir ter essa proteção de fato efetiva contra esse vírus que está circulante. Então, a gente vai trazer uma proteção, vai fazer com que os nossos produtores baixem a guarda, e isso é um problema, porque a vacina vai dar aquela falsa impressão de que agora eu não preciso cuidar da biosseguridade, porque agora eu estou vacinado. Então, a gente tem que primeiro transformar a biosseguridade em cultura de verdade. Isso seja core da nossa avicultura, e a partir daí a vacinação entra como uma ferramenta dentro de um programa de biosseguridade. A gente não pode fazer com que o produtor se sinta seguro e diga assim, agora eu não preciso mais me cuidar, porque agora eu tomo vacina. Né? Tomo não, né? Eu tenho a vacina. Tenho a vacina. Eva, muito obrigada, foi um papo muito rico, né? A gente ainda precisa falar de influenza aviária, a gente não precisa, né, como diz o outro, fazer terror ali nos produtores, mas é importante a gente sempre trazer sobre o tema e entender o risco que a gente corre, né? Muito obrigada mesmo, volte sempre aqui no estúdio do Interligados, viu? Com prazer, Juliana, muito obrigada, é sempre bom poder estar aqui colaborando um pouco com vocês. Boa noite para você. Boa noite.